Encontramo-nos no dia seguinte pela tarde em um café. Hermínia já estava lá quando cheguei. Tomava chá e me mostrou sorridente um jornal, onde havia encontrado meu nome. Era um jornal de meu país, reacionário e provocador, no qual, de vez em quando, apareciam artigos ignominiosos contra mim. Durante a guerra, eu me mantive antibelicista. Depois da contenda, incitei os homens à paz, à paciência e ao humanitarismo. A examinar-me, a examinarem-se a si mesmos, e por isso tivera de enfrentar a reação nacionalista, cada dia mais acirrada, mais obstinada e selvagem. Lá estava um novo ataque muito mal escrito, composto parte pela redação, parte plagiando outros artigos da imprensa afim. É sabido que ninguém escreve pior do que os partidários das velhas ideologias, das ideias decrépitas. Ninguém exerce sua profissão de jornalista com menos dignidade e consciência. Hermínia lera o artigo e por ele se informara de que Harry Heller era um inseto nocivo e um homem que renegava sua própria pátria e que naturalmente esta não poderia suportar a existência de homens semelhantes e permitir a difusão de tais pensamentos, que inclinava a juventude para ideias sentimentais de humanitarismo, em vez de nela suscitar um bélico furor contra o inimigo secular. Trata-se de você? Perguntou Hermínia, assinalando meu nome. Então você tem inimigos a valer, Harry. Isso não te aborrece? Li algumas linhas. Era o mesmo de sempre, e cada um daqueles vitupérios estereotipados já me eram conhecidos desde muito até a saciedade. Não, disse, não me aborrece. Já estou acostumado. Venho manifestando já por vezes minha opinião de que cada povo e até cada indivíduo, em vez de sonhar com falsas responsabilidades políticas, devia refletir a fundo sobre a parte de culpa que lhe cabe da guerra e de outras misérias humanas, e por sua atuação, por sua omissão ou por seus maus costumes. Este seria provavelmente o único meio de se evitar a próxima guerra. E por isso não me perdoam, pois se julgam todos, sem dúvida, inocentes. O Kaiser, os generais, os grandes industriais, os políticos, os jornalistas. Nenhum deles tem absolutamente nada de que recriminar-se. Ninguém tem culpa alguma. Poder-se-ia até pensar que tudo foi melhor assim para o mundo, embora alguns milhões de mortos estejam embaixo da terra. E saiba, Hermínia, embora esses artigos ignominiosos não me possam atingir, às vezes me entristecem. 2/3 da gente do meu país leem esta Desculpa. 2/3 da gente do meu país leem esta espécie de jornal. Leem de manhã e à noite essas escritas nesse tom. São trabalhados permanentemente, incitados, assolados. Semeia-se neles o descontentamento e a maldade. E a meta final de tudo isto é outra vez a guerra, a próxima guerra, que já está chegando e que, sem dúvida alguma, será muito mais horrenda do que a última. Tudo isto é claro e simples. Qualquer pessoa pode compreendê-lo. Com uma hora de meditação, todos poderiam chegar ao mesmo resultado. Mas ninguém quer agir assim. Ninguém quer evitar a próxima guerra. Quer livrar-se, nem livrar a seus filhos da morte aos milhares. Nem quer parar um instante e pensar voluntariamente. Uma hora de reflexão. Um momento de entrar em si mesmo e perguntar a parte de culpa que lhe cabe nesta desordem e na maldade que impera no mundo. Mas ninguém quer fazê-lo. E assim tudo continua como estava e a próxima guerra vai se preparando cada dia que passa, com o auxílio de milhares e milhares de pessoas diligentes. Essas coisas sempre me desesperam. Para mim não existe pátria e não existe ideal algum. Tudo isso não passa de frases
inculcadas por aqueles que preparam a próxima carnificina. Não tem sentido passar ou escrever algo que seja humano. De nada vale ter boas ideias na mente. São 2 ou 3 pessoas que agem assim. Em compensação, há milhares de jornais, de revistas, de conferências, reuniões públicas ou secretas que, dia após dia, insistem ao contrário e acabarão por alcançá-lo. Hermínia permaneceu ouvindo com interesse. Sim, disse em seguida, você tem razão. Naturalmente haverá outra guerra. Não é preciso ler nos jornais para saber disso. É certo, embora isso nos entristeça, que o homem, apesar de tudo e de todos, apesar do que possa fazer, o homem tem inevitavelmente de morrer. A luta contra a morte, meu caro Harry, é sempre uma coisa bela, nobre, prodigiosa e digna, da mesma forma que a luta contra a guerra. Mas há de ser sempre uma quixotada sem esperanças. Talvez seja, exclamei enérgico, mas com verdades semelhantes a essa de que temos todos de morrer e que, por conseguinte, tudo é igual, é que convertemos a vida em algo monótono e estúpido. Desta forma, teremos de renunciar a tudo, ao espírito, às aspirações. Teremos de destruir a humanidade. Teremos de permitir que reine o egoísmo e o dinheiro e esperar a próxima guerra com um copo de cerveja à mão. Estranho foi o olhar de Hermínia que Hermínia me dirigiu. Um olhar de regozijo, cheio de ironia e malícia, de compreensão e camaradagem, mas também cheio de arrogância, de consciência e de profunda seriedade. Isso não se aplica a você, disse em tom maternal. Sua vida não será monótona nem estúpida, embora saiba que sua luta é inútil. É muito mais lisonjeiro, Harry, lutar-se por alguma coisa bela e ideal e saber ao mesmo tempo que não se conseguirá alcançá-la. Os ideais serão algo que se possa alcançar? Viveremos para acabar com a morte? Não. Viveremos para temê-la e também para amá-la. E precisamente por causa da morte é que nossa vida, vez por outra, resplandece tão radiosa num breve instante. Você é uma criança, Harry. Seja obediente e venha comigo. Temos muito o que fazer. Hoje não quero me preocupar mais com a guerra nem com os jornais. E você? Oh, não, eu tampouco estava disposto a isso. Saímos juntos. Era a primeira vez que saímos juntos pela cidade. E fomos a uma loja de discos onde vimos alguns gramofones, os quais abrimos e fechamos, fizemos funcionar, e quando achamos um que nos agradou pela sua qualidade e preço, quis comprá-lo, mas Hermínia não estava disposta a adquiri-lo com tanta rapidez. Sustou minha intenção e lá fui visitar com ela uma outra loja, em que nos mostraram e testamos todos os modelos existentes, do mais caro ao mais barato, para que ela finalmente se decidisse pelo que tínhamos visto na primeira casa. Voltamos lá e compramos o aparelho. Você acha? Talvez nos arrependêssemos ao ver o mesmo aparelho em outra vitrine a 20 francos mais barato. Além disso, é gostoso visitar as lojas e o que é agradável a gente deve fazer. Você precisa aprender as coisas. Com a ajuda de um carregador, levamos a compra para o meu quarto.